Valério. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Valério. Nos conte, então, como foi seu carnaval? Saiu em algum bloquinho, em alguma escola de samba? O que você fez nesse feriado? Eu fui visitar um velho amigo, um veterano da luta contra a ditadura, que esteve preso, o Zé Creton, no Rio de Janeiro, mas nós vimos bloquinhos, mas não desfilamos. O calor era muito intenso, era impiedoso, implacável, e, portanto, foi mais modesto. Mas fomos à praia, eu fui visitar Copacabana, onde eu nasci, e voltamos no domingo. E ontem fizemos um almoço com outro casal de amigos. Foi agradável, foi um... Legal. Infelizmente, ontem tivemos um blackout em São Paulo, tremendo, e os equipamentos aqui em casa agora estão todos comprometidos. Blackouts passaram a ser uma rotina. Eu vi. E claro, os equipamentos eletrônicos estão muito prejudicados. Nem sequer o computador eu consegui ligar, nem a máquina do café. Você entrou pelo celular. Legal. Bom, Valério, fizemos essa introdução. Queríamos saber do seu carnaval, mas queremos saber desse seu olhar para esse tema, né, de Bolsonaro, que ainda está solto, né, que convocou agora uma manifestação na Paulista, esse cenário do combate da extrema-direita que diz respeito ao Brasil, mas diz respeito a todo o planeta. A gente está vendo na Europa cenário tenebroso para a eleição do Parlamento Europeu, né, com um crescimento previsto grande da extrema-direita, Argentina, Estados Unidos, enfim. Fala para nós aí de Bolsonaro solto, Bolsonaro preso e ruas da extrema-direita ou da esquerda. Fala. Olha, Mauro, há uma nova conjuntura política no Brasil. No contexto da mesma situação política, abriu-se uma conjuntura, um momento novo na situação política, com a operação da Polícia Federal de 15 de janeiro, que já sinalizava que a delação do Mauro Cid, ela apertava o cerco e, portanto, criava novos desafios, um momento político mais favorável, porque a ofensiva da investigação da Polícia Federal sob a coordenação do Supremo, ela revela um volume de informações sobre a articulação do golpismo mais detalhada. Ou seja, nós, creio que todos os que acompanham a TV Fórum e o teu programa, Mauro, vosso programa, Mauro, Rebeca, todos nós sabíamos que era parte da estratégia política do bolsonarismo, o golpismo. Isso ficou evidente durante o mandato de Bolsonaro. Mas agora, com a delação do Mauro Cid, nós temos uma produção de provas que deu um salto de qualidade quando, na véspera do carnaval, né, a gente brincava em outro momento, Mauro, que no Brasil, antigamente, entre o Natal até depois do carnaval, havia uma suspensão da luta política. A luta de classes continuava, porque ela se manifesta em todos os poros da vida social, mas, de fato, há um novo normal. E a véspera do carnaval, a operação da Polícia Federal trouxe um volume de informações devastadora que criminaliza a ação política que, a partir do núcleo central do Palácio do Planalto, trabalhou em coordenação com a alta cúpula das Forças Armadas a preparação de uma operação golpista, desafiando, desrespeitando, sublevando os resultados eleitorais. Então, vou fazer 3 notas breves sobre a nova conjuntura. Primeiro,
É evidente que a questão central que está colocada na conjuntura é a punição de todos os golpistas, a começar pelos generais que estavam articulados e o próprio Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro passou a ser um desafio, porque ela, evidentemente, depende não só do desenlace das informações que poderão ser comprovadas, mas de uma mobilização social, ou seja, um engajamento que deve se traduzir através de ações de rua que favoreçam o cerco, para que não haja impunidade, ou seja, o sem anistia, que foi aquele slogan, aquela palavra de ordem que surgiu espontaneamente no dia da posse do Lula, ele está hoje mais do que nunca na ordem do dia. Bom, em segundo lugar, eu creio que é importante nós observarmos que o bolsonarismo mantém, por todas as informações que nós temos à nossa disposição através das pesquisas de opinião, uma forte implantação social, uma forte audiência. Nós já temos pesquisas que nos revelam que mais de 40% da população consultada acredita que se trata de perseguição política, que não tem fundamento uma prisão, uma punição dos golpistas. E terceiro e último lugar, está colocado como um desafio para os movimentos sociais, para os partidos de esquerda, tomar a iniciativa política. Houve uma plenária nacional das frentes Brasil Popular e da Povo Sem Medo, 3 dias antes da operação da quinta-feira da Polícia Federal, na véspera do Carnaval, em que isto foi seriamente discutido, foi incorporado nas resoluções desta plenária, onde estava presente a Central Única dos Trabalhadores, a União Nacional dos Estudantes, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Povo Sem Medo, o MTST, as principais organizações do movimento negro que estão na coalizão Negra por Direitos, movimentos feministas, a Marcha Mundial das Mulheres. Neste espaço, se chegou à conclusão que a palavra de ordem prisão para Bolsonaro está na ordem do dia e creio que, enfim, a operação da quinta-feira confirmou que é inadiável que o calendário, que o plano de lutas da esquerda neste espaço da frente única dos movimentos populares tem que responder à questão central da conjuntura política. Não foi marcada uma data, foi estabelecido um calendário que tem como primeira grande data o 8 de março, e, entretanto, nós ficamos todos chocados porque o Bolsonaro dobrou a aposta. Mauro, Rebeca, o Bolsonaro marcou para o dia 25, daqui a pouco mais, daqui a 10 dias, sem ser este domingo, próximo domingo, uma concentração na Paulista, porque ele quer, evidentemente, se apoiar na mobilização da sua base social para se proteger da investigação que é conduzida pela Polícia Federal, se vitimizar diante da sua base social. Isso dobra a aposta, isso nos desafia. Nós temos que responder ao 25 de fevereiro. Eu estou entre aqueles que têm, como você disse, tenho sido energicamente, talvez teimosamente insistente de que a luta contra a extrema-direita e contra a corrente neofascista no Brasil, ela não terminou no processo eleitoral, Paulo. Ela continua presente, porque se trata de um movimento político, social, cultural poderosíssimo. E nós estamos vendo que não é um fenômeno, uma excepcionalidade brasileira, é
É um movimento internacional. Os números, eu termino com um exemplo, Mauro. Todas as informações sobre a situação econômica e social dos Estados Unidos, elas indicam que houve intensa redução do desemprego, que houve aumento do consumo das famílias, que houve recuperação do valor do salário médio. Ainda assim, o Trump é quem aparece, ainda que haja uma enorme distância até as eleições de novembro, mas é quem aparece em primeiro lugar. E as informações que vêm da Europa sobre o crescimento do André Ventura e do seu movimento em Portugal, as pesquisas de opinião sobre o desempenho da extrema-direita nas eleições europeias, tudo isso confirma que se trata de uma batalha de disputa de uma visão de mundo, uma batalha política cultural. E nesse sentido, a autonomia da política relativa à evolução da situação econômica e social é muito importante. Portanto, não basta que também no Brasil nós tenhamos terminado o ano passado com queda importante, acentuada, o desemprego foi reduzido praticamente à metade daquele que nós tínhamos até 2 anos atrás. Tudo isso tem imenso impacto, evidentemente, mas não diminui, não anula a implantação político-cultural da extrema-direita como uma visão de mundo que é incompatível com as liberdades democráticas. E, portanto, nós não podemos assistir de camarote a este momento dramático da luta política e social no Brasil, e temos que voltar às ruas. Prisão para Bolsonaro depende de um movimento político-social, quer dizer, as tarefas que ficaram pendentes desde meados dos anos 80, quando a ditadura foi derrotada, agora são incontornáveis. É impossível, é irresponsável desprezar a oportunidade, digamos, que a história nos deu pela iniciativa do Supremo, pela firmeza, digamos, com honestidade de Alexandre de Moraes, de levar adiante uma investigação rigorosa sobre a ameaça que esteve sobre as nossas cabeças durante 4 anos, quando o bolsonarismo, em coalizão com a cúpula militar, estava à frente da gestão do Estado brasileiro, conspirando para mudar o regime, para confrontar o regime democrático liberal. E isto obedece não somente a uma sede de poder, mas a uma estratégia política e econômica. Eles querem outro Brasil, Mauro, Rebeca. Eles querem um outro país. Eles querem governar para os ricos e poderosos, deixando cair algumas migalhas para as camadas médias mais reacionárias e acomodadas, e impor uma derrota histórica à classe trabalhadora, esmagar a classe trabalhadora, esmagar o povo brasileiro. Este era um projeto, é um perigo de dimensões imensas, catastróficas, neste caso, com justiça, embora tenha sido a grande anedota do carnaval, um perigo apocalíptico. Quer dizer, eu não sei o que a Baby do Brasil estava prevendo como perigo apocalíptico, mas a impunidade do fascismo, seja no Brasil ou no mundo, coloca a vida civilizada diante de um perigo apocalíptico. Sim. Mauro, Rebeca. É isso aí. Rebeca. Vamos ver o que a nossa comunidade está falando aqui. Opiniões divergentes, viu, Valério, no nosso chat. Mas aí eu vou colocar aqui, a gente comenta. A Maria Alice diz: muitos evangélicos como eu, que não compactuam com crimes, irão para manifestações a favor da democracia e pedir não anistia para os golpistas. Maria Alice faz parte de uma parcela de evangélicos que não apoia Bolsonaro.
A Domingas Ribeiro diz: eu acho que a esquerda não tem que enfrentar o gado, afinal, quem está desesperado são eles, perdedores são eles, nós somos os vencedores, então chora Bolsonaro. Aqui a Laurimar concorda também. Bom dia. A esquerda não tem que se meter nisso, nessa convocação de Bolsonaro, que dependendo da forma como acontecer, antes ou durante, pode decretar até mesmo sua prisão preventiva afrontando a lei. E aqui as pessoas, né, mais gente dizendo que sim, as esquerdas têm que realizar as manifestações aos domingos, porque o trabalhador, com medo de perder seus empregos, não irá às manifestações durante a semana de trabalho, a opinião do Elismar Santana. E para encerrar, Mauro, a Luciana Gatti diz: existe uma maga grande de pessoas que vivem com notícias fabricadas o tempo todo para fazer a cabeça delas. Se não pudermos barrar as distribuições de fake news, viraremos uma ditadura mundial neonazista. Aí, Mauro. Legal. Valério, essa é uma questão. Me parece que assim. Uma pessoa que tematiza bastante isto é o Vladimir Safatli, do PSOL também, como você, né? Que é um pouco uma trágica inversão de papéis, na qual a extrema-direita tornou-se a força revolucionária anti-establishment e a esquerda acabou vestindo a roupa, o traje, a fatiota, como dizem vocês, os portugueses. Você que é um brasileiro, português brasileiro, a fatiota do defensor do establishment, né? Então, nesse cenário agora, é muito interessante essa condição. Parece que a esquerda terceirizou a luta política para o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes cuida, né? Então, ou seja, as instituições resolveriam, em tese, a luta política, enquanto a extrema-direita vai para a rua para combater o estabelecido, para combater as instituições. Então, parece uma inversão no papel histórico da direita e da esquerda, em que pese a extrema-direita ter sido contra as instituições lá desde os anos 30, lá na Europa. Mas parece que a gente está nessa situação de acomodação. A gente até comentou aqui mais cedo. Por enquanto, a única manifestação convocada para as ruas é das torcidas organizadas, né? Nem os movimentos sociais tradicionais, nem os partidos políticos, não há ainda esse cenário, né? A natureza, sim, o Safatli tem insistindo e muitos outros, e eu tenho escrito também nos meus, com as minhas possibilidades. Nós temos insistido, todos insistimos que a extrema-direita contemporânea, ela não é somente um partido eleitoral, ou seja, não se trata de uma corrente de opinião radical, mas dentro do regime. Veja, nós vivemos ao mesmo tempo num contexto em que existe um governo que faz a gestão dos negócios públicos, mas no marco das instituições do regime em que há uma divisão de papéis, uma divisão de poderes. E existem correntes que estão com os dois pés dentro do regime, existem correntes políticas que têm um pé dentro do regime e um pé fora, e tem correntes que têm os dois pés fora do regime, ou seja, o bolsonarismo, ele é um movimento político, social, cultural que não respeita o calendário eleitoral. O calendário eleitoral, de 2 em 2 anos, ele convoca o sufrágio universal e reduz a participação política ao boletim de voto. E superado o processo eleitoral, há vencedores já vencidos, e o povo vai de casa para o trabalho, de trabalho para casa, numa rotina em que o exercício do poder é feito pelos profissionais da política. Muito bem. Historicamente, a esquerda surge como um movimento que defende transformar a sociedade. Para transformar a sociedade, evidentemente, é necessário, além de participar do jogo do poder, que é a disputa institucional no calendário eleitoral, é muito importante
politizar a sociedade. A esquerda cumpre um papel de educação política, ou seja, de elevar o nível de consciência que a classe trabalhadora, o povo, os oprimidos, os negros, as mulheres, a juventude têm sobre os seus interesses, porque em condições normais, numa sociedade fraturada, capitalista como é a brasileira, as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, ou seja, são ideias que perpetuam a ordem, que legitimam, que é justo que haja bilionários e que, ao mesmo tempo, haja legiões de dezenas de milhões de miseráveis. É uma ordem que naturaliza, transforma natural a ideia que o trabalho de uma pessoa durante 8 horas vale um salário mínimo e o trabalho de outro vale 500 salários mínimos. E, portanto, que aliena a maioria da sociedade do fato fundamental da vida social, que é que esta é uma sociedade organizada em torno de uma fratura, capital e trabalho, que os donos do dinheiro e da riqueza, eles usurpam poderes políticos todos os dias, porque a riqueza controla as instituições. É a riqueza que explica que haja o centrão, que haja o poder do lira, que haja, portanto, uma perpetuação indefinida, até não se saber quando, da exploração e do trabalho e a opressão da maioria da sociedade. E a esquerda, portanto, ela ia para as fábricas, ia para as empresas, ia para os campos, ia para os bairros, ia para as escolas, ia para as universidades, fazia disputa de ideias todos os dias. Todos os dias era luta de classes e se envolvia um compromisso, um engajamento que nós chamamos de militância. O que nós assistimos hoje com a extrema-direita é que o movimento mais militante, que tem uma vanguarda mais consolidada, é o da extrema-direita, é o dos neofascistas. Os neofascistas fazem política todos os dias, fazem porque têm influência nos meios de comunicação, têm presença nas redes sociais, fazem porque têm uma implantação institucional. Lembremos que há, no Brasil, milhares de prefeitos, milhares, Mauro, Rebeca, quantos? Milhares de prefeitos que estão alinhados com o bolsonarismo. Lembremos que o triângulo estratégico do Sudeste, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, os 3 governadores são alinhados em graus diferentes com o bolsonarismo. E, portanto, o bolsonarismo é uma máquina, um aparato, um aparelho que movimenta dezenas de milhares de pessoas que estão ativamente comprometidos com a luta pelo poder, porque tem instinto de poder, porque estão articulados com uma fração da burguesia. Acontece que a classe dominante do Brasil está dividida, Mauro. Então, isto não pode nos passar desapercebido. Não é verdade que o capitalismo brasileiro, estes 2,5 milhões de pessoas que controlam a riqueza e o poder, estão todos resignados com a preservação do regime democrático liberal. O regime democrático liberal foi muito útil para o capitalismo desde 1985, quase 40 anos, mas isso não impediu que surgisse uma corrente extrema-direita dizendo que a democracia não funciona, que a democracia estendeu direitos demais, ficou caras demais, faz impostos demais, e que, portanto, ficou cara demais a educação pública, né? Nós estávamos conversando agora há pouco com a Helenira sobre os institutos federais. Bom, a extrema-direita, o que ela está dizendo é que os institutos federais ficaram caros demais. Por quê? Porque, na média, o Estado brasileiro, a nível federal, estadual e municipal, investe menos de R$3.000 anos num aluno, mas um aluno do Instituto Federal, dos institutos federais, custa mais de R$10.000 ano. Essa é a diferença, por isso tem qualidade de ensino nos institutos federais. Não é só o engajamento, a paixão dos funcionários, dos servidores, dos professores de estudos federais, que, como disse a Helenina, tem compromisso, tem motivação. Não!
Custa mais caro a educação de qualidade. É isto que é o bolsonarismo. É a extrema-direita dizendo que tem direitos demais, sindicatos demais, é movimento sem terra, é movimento de reforma urbana, é movimento de mulheres, é de negros, é LGBT, basta. Isto é o bolsonarismo, é um movimento contra-revolucionário, subversivo, que ameaça as liberdades democráticas e tem instinto de poder. Bom, nesse contexto, nós temos um drama histórico, é que a esquerda brasileira, ela vive uma esclerosamento precoce, uma senilidade precoce. Porque, evidentemente, nós não podemos reduzir a intervenção política da esquerda aos momentos eleitorais e a táticas eleitorais. E, portanto, infelizmente, o que aconteceu ao longo desses quase 40 anos de regime democrático eleitoral foi uma adaptação, um processo de burocratização, de adaptação, em que os aparatos políticos da esquerda transformaram a sua perpetuação numa estratégia em si. E isso leva a que a militância que ainda está presente no chão das fábricas, que está no território dos bairros, nos movimentos sociais, ela não encontra nos seus grandes líderes um ponto de apoio para enfrentar e derrotar o bolsonarismo também nas ruas. Não pode ser só nas eleições, tem que ser nas ruas. Então, é realmente desalentador, eu reconheço, e compreendo aqueles que se sentem desmoralizados, porque a lentidão paquidérmica da esquerda, né? A esquerda brasileira parece uma tartaruga tetraplégica com distúrbio de personalidade e em depressão crônica e uma certa confusão mental. Isto, evidentemente, limita a disposição de luta da militância que está inserida nas estruturas da sociedade, compreende que nós não podemos esperar só as eleições para as prefeituras para derrotar o bolsonarismo e deixar nas mãos do Alexandre de Moraes ou da Polícia Federal a responsabilidade pela investigação, porque tudo remete, Mauro, Rebeca, aqueles que nos acompanham na TV Fórum, tudo sempre remete, meus queridos, a relação de forças. Sim. E, portanto, não é verdade que basta a filmagem da reunião para nós termos uma prova definitiva de que havia uma conspiração golpista. Já todo o material... Passaram um pouco mais de 10 dias desde a divulgação do vídeo, ou menos, não, uma semana. Passou uma semana da divulgação dos vídeos e já há doutrinas jurídicas dizendo o vídeo da reunião não prova nada, a declaração do Heleno não prova nada. Isso não é o bastante para condenar ninguém. São palavras ao vento. Eles são idosos, estavam reunidos, tomaram talvez um pouco mais de café, as frases não são conclusivas. Isso aí é uma antessala da preparação de uma reunião que poderia ou não articular uma tentativa de golpe, portanto, não há provas para nada. E é esse o sentido da manifestação do 25 de fevereiro. O Bolsonaro vai dizer, com todas as letras, eu estou sendo perseguido, eu sou um mártir, eu sou um Cristo moderno, eu estou sendo perseguido porque eu sou o povo. Ou seja, nós estamos num teatro do absurdo em que, se não existir mobilização social popular, se os setores mais avançados da classe trabalhadora, se os lutadores mais corajosos e conscientes saírem da inércia paralisante que é o que prevaleceu depois da eleição do Lula durante o ano de 2023, nós não temos nenhuma garantia de que haverá punição e nós provavelmente teremos uma solução pelo alto em que eventualmente poderá haver condenação, mas como são todos idosos, vai haver diferentes, ou primários, vai haver diferentes sursis,
Bom, isso coloca um problema para o futuro. Veja, justiça não é vingança. O nosso objetivo, quando dizemos prisão para Bolsonaro e prisão para todos os generais golpistas, é fazer o medo mudar de lado, Mauro. É impedir que isso volte a se repetir. Porque se houver impunidade, Mauro, numa sociedade fraturada, desigual, injusta como a brasileira, é uma questão de tempo para eles recuperarem o terreno perdido, perderam uma eleição. Só isso. Portanto, está intacto o movimento bolsonarista no fundamental. E, portanto, sem uma campanha de mobilização social, nós temos que voltar às ruas. Não no mesmo dia do 25 de fevereiro em que ele vai às ruas. Mas nós temos que articular a partir da Povo Sem Medo, a partir da Brasil Popular, através da UNE, através do MST, do MTST, dos movimentos da Coalizão Negra por Direitos, uma grande resposta. Não pode ser que saiam no Brasil milhões, dezenas de milhões de pessoas no carnaval para festejar a vida, mas nós não tenhamos condições de colocar meio milhão, 1 milhão de pessoas nas ruas para exigir que os fascistas vão para a prisão. É um paradoxo total. Não é porque a juventude não tem disposição de ir para a rua, porque o que eu vi nos últimos dias no Brasil foi, debaixo de um calor escaldante, implacável, Verdade, de mais de 40 graus, milhões de pessoas pulando. E, portanto, nós temos condições, há uma base social que tem vigor, tem energia. Não é uma sociedade tão envelhecida que não tenha potência dentro de si para responder à altura a manifestação do Bolsonaro. Mas é necessário, evidentemente, que as direções convoquem. Os generais têm que dar a sua palavra. Veja, é o Bolsonaro que diz que tem as ruas. Portanto, há um desafio que está colocado para os líderes da esquerda em geral. E está colocado para o Lula para dizer as coisas sem nenhuma sem excesso de diplomacia, Mauro. Não pode ser que o Bolsonaro diga: eu vou levar milhões às ruas para me defender, e a liderança da esquerda não assume a sua responsabilidade. Esta é a minha opinião, Mauro. Maravilha. Não, é impressionante, né, Rebeca, essa tua análise, Valéria. E verdade, nós vimos milhões de pessoas nas ruas no carnaval e elas não estavam fazendo arminha, elas não estavam gritando mito. Ao contrário, né? Essas milhões de pessoas estavam celebrando a luta preta, estavam gritando contra o racismo, estavam gritando contra o machismo, né? Então, milhões. O carnaval nas ruas foi um carnaval progressista, um carnaval com um corte claramente de esquerda. Aí a liderança política agora tem que dar conta de colocar essa turma na rua de novo, explicitamente. Bem legal, Valério. Obrigado. Boa volta de carnaval para você. Semana que vem tem mais Valério aqui com a gente. Gostei. Obrigado, Mauro. Obrigado, Rebeca. Bom dia, boa quarta-feira de cinzas para todos que nos acompanham. Sem anistia, punição para os generais golpistas, prisão para Bolsonaro. Valeu. Isso mesmo. Um abraço, Valério, para você.